hoje o Papo Cast itinerante, eu tenho a honra de entrevistar o Daniel, que é o diretor da SolidCam Latam. Primeiro, Daniel, eu inicio agradecendo, né, por toda a parceria. A SolidCam tem uma participação gigantesca no projeto da Papo CNC. Então, aí desde o princípio está nos apoiando, né? Nós temos várias missões aí, né, Daniel, para esse mercado industrial. E obrigado pela parceria. Reforço, né, perante todos esse apoio que você sempre tem dado para a Papo CNC. Acho que gostaria de enfatizar, né, a Papo CNC ela é uma parte importante da estratégia de crescimento da SolidCam na América Latina. A gente costuma dizer, né, que a Papo nesse momento da indústria é o Titans, né, da América do Sul. E a gente tem uma visão compartilhada, né, junto com a Papo, de olhar aí 5, 10 anos para frente e influenciar esse mercado metal mecânico com tecnologia, com formação de mão de obra. Né? A indústria tem tido uma dificuldade muito grande de atrair talentos, né? As novas gerações não têm tido tanto interesse na indústria metal mecânica, e também por causa da ausência de empresas, parceiros como a Papo, né, para criar esse estímulo, para mostrar, né, para as pessoas que quase tudo nos países industrializados do planeta são feitos pela indústria metal mecânica. Né? A gente habilita o mundo atual, o mundo moderno a existir. Então a gente precisa continuar formando, e a Papo tem inúmeras iniciativas que estão 100% alinhados com a visão de futuro da SolidCam Latam também. Perfeito. A gente estava num bate-papo antes das gravações das dificuldades do cenário, né, a preocupação, né, a gente fala tanto em tecnologias, né, todos os parceiros, todo mundo que é da área industrial tende, né, esse avanço tecnológico, mas a gente preocupa muito com pessoas. O capital humano é extremamente importante e a gente tem que olhar com bons olhos para isso. O que a gente conversou, nos próximos anos a gente pode ter uma noção do tecnologicamente falando, mas na parte que esbarra na mão de obra é um desafio hoje muito latente, né, no Brasil. E essa sinergia que a Papo CNC tem com a SolidCam, essa preocupação, né, como o Daniel muito bem falou, dos próximos anos, une mais, né, a missão. Eu acho que a gente está vindo de uma geração de gestores que pensam diferente, né, que quer criar ambientes de trabalho mais confortáveis, com mais segurança, cobrir vários assuntos importantes para a formação do profissional do futuro, que não é só a parte técnica, né? A gente tem todo aí um contexto novo, né, que essa nova forma de liderar tem trazido. Essa é a parte de desenvolvimento de capital humano, porque como o mundo está caminhando cada vez mais à automação, né, a gente vai ver muito mais automação dentro de 5, 10 anos. Então, o que vai ser o diferencial das empresas? Primeiro, as pessoas que vão administrar essa automação, né, que vão programar essas máquinas, esses robôs, essa automação toda. Então, esses profissionais que a gente chama de profissionais de manufatura digital, né, esses serão realmente os maestros, né, desse cenário futuro. Mas no fim das contas, você vai ter realmente o que vai diferenciar uma empresa do outro não é quem tem o robô mais avançado, mas quem tem o melhor ambiente de trabalho, a melhor cultura, o maior cuidado com os seus funcionários, né? E a gente está vindo aí com um viés, uma pegada da SolidCam e da Papo CNC, que a gente tem que desenvolver essa mão de obra, tá? Para o mercado poder consumir ela, porque a demanda sempre vai existir. É uma ilusão acreditar que a inteligência artificial vai substituir profissionais altamente qualificados, não. Essas pessoas sempre vão precisar estar presentes, né? São os maestros, como eu disse, mas o fator qualidade do trabalho vai pesar muito, né, na vida das pessoas e nas escolhas delas sobre quem serão seus empregadores e seus parceiros na jornada profissional. Ô Daniel, e a gente, né, nesse papo falando sobre o momento atual, falando sobre o futuro, o que a SolidCam tem planejado, tem empenhado
para o nosso mercado? Olha, Moisés, a Solican ela está num momento de reposicionamento, né, no mercado global. A gente hoje tem o maior crescimento da indústria CAN aí consistentemente pelos últimos 20 anos, de acordo com o Sindata, que é uma organização que mede isso, né, de maneira estruturada para todas as empresas fornecedoras de tecnologia CAD/CAM do mercado. A Solican ela tá se reposicionando hoje para ser uma fornecedora não apenas de tecnologia CAD/CAM e geração de código G, né, e programar literalmente máquinas CNC, mas sim oferecer um ecossistema de manufatura. A gente entende que as pequenas e médias empresas elas têm sido negligenciadas pelos grandes fornecedores de tecnologia por no mínimo 10 anos, produtos que não estão dentro de uma faixa de preço ou não são possíveis, né? Essas empresas não têm conseguido fazer esse nível de investimento nessas tecnologias que são utilizadas pelas grandes corporações. Então a Solican está bastante focada agora em se reposicionar e entregar um ecossistema para as pequenas, médias e também grandes empresas, mas com foco muito grande nos SMBs, né? Que são as pequenas e médias negócios pequenos e médios. E a tradução disso é o Solid Shop, né? Então a gente tem hoje a nossa ferramenta CAM, o Solid CAM, que roda dentro do Autodesk Inventor, do Solid Edge e do SolidWorks. E a gente já está nesse mercado há mais de 40 anos desenvolvendo software CAM. E aí em 2023 a gente veio para o mercado com o Solid Shop, que é um conjunto de aplicações de manufatura digital que ajudam as pequenas, médias e grandes empresas a reduzirem custo, impressão de papel e gerar relatório, gerar informação para os tomadores de decisão, para os empresários poderem investir com mais certeza, evitar a compra de um equipamento porque não tinha visibilidade de uma capacidade fabril e tudo isso. Então a gente hoje está atuando na área de PDM, né, que é a gestão de documentos e arquivos de manufatura, tudo sem papel, por chão de fábrica, DNC, que é a conectividade digital com as máquinas, né, transmitir e receber programas e arquivos das máquinas CNCs, monitoramento de máquina em tempo real, que gera relatórios, gera gráficos detalhados para os gestores, para os donos de empresa, para saberem se os equipamentos estão sendo utilizados, como melhorar a sua performance, em quais projetos de melhoria contínua eles devem investir, quais são os problemas mais prioritários. E aí a gente tem também agora a parte de planejamento de ordem de produção, que é ligada ao sistema de monitoramento em tempo real. Então, essa coisa de monitorar e planejar a ordem de produção e o departamento de PCP fazer tudo via Excel ou usando uma informação do MRP que está desatualizada, agora dá para fazer tudo em tempo real. O planejador de produção, o gestor consegue ver em tempo real qual ordem que está rodando na máquina, se não está rodando, se está parada, por que está parada, quantas horas ele levou para fabricar, quantas horas ele orçou, né, para o cliente, realmente entender melhor como é que é a lucratividade dele para o negócio. Perfeito. E assim, são métricas, né? É um clichê, mas de fato é uma verdade. O que não é medido não é gerenciado. Exatamente, né? Essa é uma máxima da indústria. Perfeito, perfeito. E a gente tem essas tecnologias dentro da Papo CNC, né? O Solid Shop está presente, a gente consegue fazer demonstrações para os clientes, né? As portas estão sempre abertas, é totalmente acessível e é nobre isso. O que eu vejo muito, Daniel, em consultorias que a gente faz, às vezes as empresas têm somente entre aspas, tá? Aquela preocupação de investir no maquinário. A usinagem vai muito, mas muito além do que apenas uma máquina, né? Um processo de usinagem, melhor dizendo, vai muito mais do que talvez, poxa, eu preciso investir na máquina, eu preciso investir numa ferramenta, numa fixação, ok, óbvio que isso é muito válido, pertinente. Porém, a gente precisa de outras métricas, outras avaliações, né? Poxa, eu estou sendo assertivo nisso, eu estou produzindo de uma melhor forma, eu estou sendo assertivo, né? Eu consigo, os meus turnos têm a mesma produtividade, as minhas máquinas têm uma produtividade parecida, os meus problemas são iguais ou não em todas as máquinas. Existem diversas métricas, né? OEE, você tem MTB, você tem N
fatores. E o único jeito de você tirar esses relatórios e saber onde que você tem que investir, quais problemas você tem que atacar, é medindo, né? Medindo isso em tempo real, de maneira eletrônica, sem intervenção humana. Todas as empresas têm 1 milhão de problemas, né? Nós aqui da Solican também temos nossos problemas, mesmo não Todos sendo uma nós. empresa de usinagem. Todas as empresas têm problemas. Mas existem sempre aqueles top 10, top 5, que são os que mais causam perdas financeiras. E para isso você precisa ter esse tipo de tecnologia para poder medir e atacar o problema na prioridade certa, né? Com os remédios corretos também. Daniel, obrigado pela sua participação enriquecedora, né? Todo o conhecimento, toda a sabedoria, né? É muito legal essa ação que a gente está fazendo, que temos buscado, né? Pessoas relevantes aí de resultado e traduzindo, pessoas inteligentes, né? Isso é importante para a gente mostra perspectivas diferentes. Então, obrigado. Eu agradeço, eu acho que a Pop CNC também vem de uma trajetória muito parecida com a Solican e a equipe da Solican, pessoas inteligentes também, pessoas que têm um objetivo, que estão trabalhando por um país melhor, né, por uma sociedade melhor, formando mão de obra, uma coisa muito nobre, né, formar a mão de obra do futuro. Então a gente agradece muito também essa parceria e a oportunidade de estar com vocês aí. Obrigado. Vamos para cima. Vamos para cima.